Uma ômega expulsa pela própria alcateia encontrou abrigo na cabana de um rei sem coroa. Segredos ancestrais vieram à tona. Laços impossíveis se formaram no silêncio da neve. Destinos entrelaçados pela dor mudaram um reino inteiro. Prepare-se. Essa história vai transformar tudo que você acredita sobre força e redenção. Se você gosta de histórias que tocam o coração e transformam a alma, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma narrativa emocionante. A neve caía pesada sobre as montanhas quando Elira percebeu que já não tinha mais para onde ir. 23 invernos carregava nas costas, e cada um deles ensinara a mesma lição cruel. Numa sociedade regida por hierarquias de sangue e força, uma ômega viúva era menos que sombra. O companheiro que lhe dera nome dentro da alcateia, Oren, caçador respeitado e de mãos gentis, desaparecera numa patrulha de rotina. Dias depois, devolveram um corpo coberto demais, enterrado rápido demais, sem luto digno. A anciã do clã, temendo mau presságio e querendo acalmar os alfas que exigiam culpados, apontou para Elira com um dedo trêmulo mas firme. Ela atraíra desgraça. A acusação era conveniente. Sem parentes influentes, Elira não tinha quem a defendesse. Expulsa com um saco de grãos e um manto gasto, ela não partiu por orgulho, mas por instinto de sobrevivência. Ficar significaria tornar-se serva de quem a odiava ou ser entregue a algum casamento imposto, sob a justificativa de reintegrá-la ao clã como objeto de perdão. As primeiras noites longe da aldeia foram as mais difíceis. Elira dormiu em cavernas rasas, tremendo sob o manto fino, ouvindo os uivos distantes de lobos que não eram seus irmãos. A solidão pesava mais que o frio. Toda a sua vida fora vivida dentro da estrutura da alcateia, onde cada pessoa tinha função e lugar. Agora, despida desse pertencimento, ela se sentia como folha arrancada da árvore, jogada ao vento sem direção. Mas Elira não era fraca, apenas acostumada a esconder sua força. Nos dias seguintes, ela aprendeu a seguir riachos para encontrar água limpa, a identificar raízes comestíveis sob a neve, a cavar tocas temporárias onde o vento não alcançava. A fome era constante, mas o medo era pior. Medo de ser encontrada por caçadores, medo de animais selvagens, medo de simplesmente desaparecer, sem que ninguém notasse ou se importasse. Elira escolheu as montanhas, onde poucas patrulhas se arriscavam. Não tinha talento para a espada, mas possuía algo raro e mal visto em uma ômega: disciplina silenciosa e uma forma incomum de compreender animais. Não era encanto nem feitiço, e sim paciência, postura e leitura de sinais que outros desprezavam. Foi isso que a salvou, quando, já enfraquecida pela fome e pelo frio, notou marcas de garras grandes demais para lobos comuns e evitou um desfiladeiro que servia de corredor de caça. O detalhe mudou seu caminho. Seguindo rastros mais seguros, Elira encontrou uma cabana isolada, construída com madeira escurecida pelo tempo e pedra bruta, longe das rotas de mercadores e viajantes. A fumaça que subia da chaminé era tênue, quase imperceptível, como se quem vivesse ali não quisesse ser visto. Elira hesitou. Pedir abrigo significava expor-se, arriscar-se a encontrar alguém pior que a solidão. Mas o frio estava vencendo, e seus dedos já não sentiam os próprios movimentos. Ela bateu na porta com mão trêmula. A cabana não estava abandonada. Cailan, o rei Lycan exilado, vivia ali havia anos, como quem cumpre uma sentença que não aceita, mas não quebra. A coroa lhe fora arrancada pelo conselho sob a acusação de fraqueza. Ele se recusara a ordenar uma purga contra linhagens consideradas impuras, um decreto que, na verdade, serviria para eliminar famílias rivais e concentrar terras nas mãos dos nobres do Salão Alto. Sua honra lhe custara o trono. A traição lhe deixara uma ferida antiga. Cailan não confiava em ninguém que viesse do mundo das alcateias. Quando abriu a porta e encontrou Elira ali, cambaleando e quase transparente de exaustão, seu primeiro instinto foi recusar. O segundo foi avaliar o risco. A região era vigiada por caçadores pagos pelo conselho, homens treinados para rastrear cheiro e pegadas. Qualquer movimento estranho poderia denunciar a cabana.
Mas havia algo na forma como ela o encarou, sem baixar os olhos em submissão automática, mas também sem desafio, que o fez hesitar. Ele permitiu que ela entrasse, não por compaixão fácil, mas por cálculo e uma rigidez moral que ainda o governava. Deixar alguém morrer na neve seria aceitar a mesma crueldade que ele recusara no trono. Cailan impôs regras simples: silêncio, obediência à rotina e distância de seus pertences. E para garantir que nenhum caçador a tomasse por presa errante do lado de fora, ele a segurou sob o mesmo teto com uma frase seca, a única concessão direta que fez à condição frágil dela. Hoje você vai dormir comigo. Não foi dito com desejo exposto, mas como sentença de proteção. Uma fogueira dupla e um corpo a mais deixariam sinais que podiam ser controlados e disfarçados, enquanto o frio lá fora deixaria rastros de morte. Elira compreendeu a lógica antes de compreender o homem. Ela assentiu, silenciosa, e aceitou o canto que ele lhe ofereceu perto do fogo. A primeira noite não criou romance. Criou um pacto duro. Elira percebeu que Cailan era um Lycan de vida longa, com um instinto que parecia sempre contido por disciplina férrea, e que a solidão o tornara mais perigoso para si mesmo do que para os outros. Ele se movia pela cabana como soldado em vigília eterna, cada gesto medido, cada som avaliado. Ela também percebeu algo pequeno, mas decisivo. A cabana não era refúgio de um fugitivo desleixado, e sim posto de vigília. Mapas antigos estavam marcados com rotas e símbolos de alcateias. Um altar discreto guardava juramentos feitos a antigos guardiões-lobo. Cailan não estava ali apenas para se esconder. Ele observava o reino, esperando a hora em que agir não condenasse inocentes. Nos dias seguintes, a convivência forçada se alongou porque Elira não podia simplesmente partir. O vale abaixo estava sendo rondado, e Cailan conhecia a lógica do conselho. Qualquer ômega sem marca de proteção era um caminho para alcançar o rei. Ele manteve Elira na cabana por segurança, e também por desconfiança. Observava cada movimento dela, atento a sinais de traição ou fraqueza que pudessem comprometê-lo. Elira, por sua vez, aprendeu a rotina dele. Cailan acordava antes do amanhecer, verificava as trilhas ao redor da cabana, cuidava de Brum, o enorme lobo-guarda que rondava o perímetro, e passava horas estudando mapas e documentos antigos. Ele falava pouco, e quando falava, suas palavras eram diretas, quase ásperas. Não por crueldade, mas porque desaprendera a suavidade depois de anos sozinho. A desconfiança foi alimentada por um primeiro sinal de perigo real. Caçadores apareceram nas proximidades, não por acaso, mas porque alguém, em alguma aldeia, vira uma ômega subindo a montanha e avisara às autoridades para ganhar favor. Cailan apagou rastros, desviou trilhas, e Elira ajudou como pôde, usando sua habilidade com animais para acalmar Brum, quando o lobo-guarda ficou agitado com a presença estranha. O animal, chamado Brum, não obedecia a estranhos. Cailan o criara desde filhote, e o vínculo entre eles era de lealdade absoluta. Mas a maneira como Elira se aproximou, devagar, sem medo, mas com respeito, falando baixo e oferecendo a mão aberta, surpreendeu tanto o lobo quanto o rei. Brum cheirou Elira, rosnando baixo, mas não atacou. Depois de um momento tenso, ele encostou o focinho na palma dela e aceitou o toque. Esse detalhe alterou a forma como Cailan a enxergou. Ele passou a vê-la não como ameaça, mas como alguém capaz de manter a paz onde a força bruta falhava. E mais importante, alguém que os animais reconheciam como digna de confiança. Para um Lycan, isso significava mais do que palavras ou juramentos. Foi então que chegaram mensageiros. Não foram enviados para negociar, mas para intimidar. Traziam um pergaminho com selo do conselho, exigindo a entrega do usurpador exilado, prometendo pão às aldeias famintas se o rei fosse capturado. O conselho usava a fome como pretexto, e essa era uma das armas mais cruéis. Colocava o povo contra Cailan e oferecia alívio imediato em troca de submissão política. Cailan leu o pergaminho em silêncio,
os olhos fixos nas palavras que conhecia de cor antes mesmo de abrir o documento. Ele queria proteger as aldeias, mas qualquer aparição dele provocaria guerra. As alcateias já estavam fracas demais para sobreviver a outro conflito, e o conselho sabia disso. Elira, observando a tensão no corpo dele, reconheceu algo familiar: o peso de ser responsabilizado por sofrimento que não causou. Ela sabia o que era ser usada como bode expiatório, e por isso entendeu a armadilha que o conselho montara. Aproximou-se devagar, como fazia com Brum, e disse com voz baixa mas firme: Você não precisa morrer para provar que é rei. Precisa provar que eles mentem. Cailan olhou para ela como se a visse pela primeira vez. Não como ômega frágil, mas como alguém que entendia o peso das escolhas impossíveis. Naquele momento, algo mudou entre eles. Não era confiança completa ainda, mas era o início de algo mais profundo que medo ou conveniência. Enquanto o cerco invisível apertava, surgiram ataques. Primeiro, armadilhas nas trilhas, laços ocultos na neve, estacas envenenadas escondidas em tocas de animais. Depois, um incêndio iniciado em um depósito de lenha distante, feito para obrigar Cailan a mostrar-se. Cada provocação era calculada para forçá-lo a escolher entre proteger sua própria vida e proteger os inocentes que ainda dependiam dele, mesmo sem saber. Brum foi ferido por uma lâmina envenenada deixada em isca, e a subtrama do cuidado se impôs. Se o lobo-guarda caísse, a cabana perderia sua proteção instintiva contra intrusos. Cailan sabia tratar ferimentos de combate, mas veneno era outra coisa. Ele não tinha o conhecimento necessário, e a frustração de ver seu companheiro de anos sofrendo o deixava perigosamente próximo de fazer algo imprudente. Elira tomou para si a tarefa de salvá-lo porque era a única coisa que ela podia controlar. Ela reconheceu o veneno pela cor do inchaço e pelo odor metálico. Um veneno usado por caçadores do conselho, caro e restrito, feito para paralisar sem matar imediatamente, para que a presa sofresse e atraísse outros de seu grupo. Durante 3 noites, Elira não dormiu. Limpou feridas, aplicou cataplasmas de ervas que colhera nas encostas, raízes amargas que cresciam perto de fontes termais, folhas de salgueiro que aliviavam dor, musgo que absorvia toxinas. Ela falou baixo com Brum durante todo o processo, explicando cada movimento, cada toque, até que o animal entendesse que ela não era inimiga. Cailan, vendo-a trabalhar sem pedir recompensa, sem reclamar do cansaço ou do perigo, sentiu algo que evitava há séculos. Respeito que não vinha de dever, mas de escolha. Ele começou a ajudá-la, seguindo suas instruções sem questionar. E juntos mantiveram Brum vivo. Na 4ª noite, Brum respirou sem dor. Seu corpo relaxou e ele adormeceu profundamente pela primeira vez desde o envenenamento. Elira, exausta além do limite, adormeceu ao lado dele, uma mão ainda pousada no pelo do lobo. Cailan a cobriu com seu próprio manto, gesto pequeno que carregava o peso de séculos de solidão sendo quebrada. Ele ficou ali, observando-a dormir, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo além de dever ou vingança. Sentiu gratidão. A pressão da corte também chegou por outros caminhos. Um antigo conselheiro de Cailan, Sir Alaric, arriscou-se até a montanha em segredo. Ele era homem de idade avançada, cabelos grisalhos e costas curvadas pelo peso da culpa. Não vinha por heroísmo. Vinha por necessidade de reparar o que ajudara a destruir. Alaric fora um dos votos que aprovara o exílio, convencido pela promessa de que o povo teria estabilidade. Em vez disso, vira o conselho enriquecer enquanto as aldeias definhavam, crianças morrendo de fome enquanto os nobres do Salão Alto celebravam banquetes. Alaric trouxe notícias do Salão Alto que confirmaram os piores medos de Cailan. Lord Varric, líder do conselho, articulava um casamento político para legitimar a regência, unindo seu nome a uma linhagem antiga que lhe daria direito legal ao trono. Lady Madryn, mestra dos registros, controlava documentos e selos e tinha o poder de apagar ou reescrever a história conforme convinha ao conselho. Ambos tinham motivações concretas e imediatas. Varric queria o trono
e o poder de taxar rotas de sal e ferro, recursos essenciais que enriqueceriam ainda mais sua família. Maedhrin queria preservar a supremacia das linhagens antigas, temendo que qualquer mistura de sangue quebrasse a ordem que a mantinha influente e poderosa. Eles não vão parar, disse Alaric, olhando para Cailan com arrependimento gravado em cada linha do rosto. E agora sabem que você não está sozinho. A Ômega que está aqui. Eles vão usá-la contra você. Cailan entendeu o recado. Elira estava em perigo não apenas por estar com ele, mas porque sua existência representava uma fraqueza que o Conselho poderia explorar. Pela primeira vez em séculos, Cailan tinha algo a perder além de princípios abstratos. Tinha alguém cuja vida importava mais do que estratégia. A convivência entre Elira e Cailan mudou de rumo quando, ao reorganizar mantimentos e ervas para Brum, ela encontrou uma tábua solta sob o assoalho. Não foi acaso gratuito. Cailan guardava ali aquilo que não podia deixar em mãos erradas, e o lugar ficava justamente perto da despensa, porque era o canto menos nobre da cabana, onde um invasor buscaria comida, não segredos. Dentro, havia documentos selados e uma bolsa de couro com marcas antigas, símbolos que Elira não reconhecia, mas que claramente tinham importância. Havia também cartas, escritas com caligrafia cuidadosa, endereçadas a pessoas que Cailan nunca conseguira alcançar. Planos de resistência, nomes de aliados, rotas secretas, tudo o que o Conselho precisaria para destruir qualquer esperança de restauração. Elira não os abriu por curiosidade, mas porque percebeu que o Conselho já sabia demais sobre a cabana. Manter segredos intocados era mantê-los inúteis. Se Hagan e seus homens conseguissem invadir, encontrariam tudo. Era melhor saber o que proteger, o que destruir e o que usar. Quando Cailan viu o esconderijo revelado, sua reação não foi fúria, e sim medo de ter dado a alguém uma arma contra si. Elira, pela primeira vez desde a expulsão, não recuou diante de um alfa. Segurou os documentos com mãos firmes e o encarou diretamente. Minha sobrevivência sempre dependeu de ler riscos e agir antes que fosse tarde. Se você quer que eu confie em você, precisa confiar em mim também. Cailan fechou os olhos, respirando fundo. Quando os abriu, a barreira que mantivera erguida entre eles começou a rachar. Ele assentiu, gesto mínimo, mas carregado de significado, e juntos começaram a revisar os documentos. Foi ali, sentados lado a lado no chão da cabana, que Cailan contou a ela a verdadeira história de seu exílio. Não a versão que o Conselho espalhou, mas a verdade crua e dolorosa. Os ataques se intensificaram quando o Conselho percebeu que o rei não seria facilmente arrancado de seu refúgio. Varric enviou um capitão de caçadores, Hagan, homem pragmático que não odiava Lycans por fé, e sim por dinheiro. Hagan era eficiente, cruel quando necessário, mas não sádico. Ele queria recompensa e prestígio, e sabia que capturar uma Ômega poderia servir de isca perfeita para atrair o rei. Elira se tornou alvo imediato. O primeiro confronto direto veio quando Hagan cercou a cabana com uma dúzia de homens armados e tentou forçar Cailan a negociar. Ele gritou do lado de fora, voz carregada de falsa diplomacia, oferecendo termos que pareciam razoáveis. Entregue a Ômega, volte pacificamente, e ninguém mais precisa morrer. Cailan não cedeu porque sabia que negociar com Varric era alimentar a fome do Conselho por poder. Cada concessão seria apenas degrau para a próxima exigência. Ele planejou fuga e contra-estratégia com Alaric. Precisava de prova pública para quebrar a narrativa de que o exílio fora necessário. Não bastava força, era preciso legitimidade. Era preciso mostrar ao povo que o Conselho não governava por direito, mas por manipulação e medo. A prova começou a surgir do lugar mais íntimo de Elira, o colar herdado de Oren. Ela o mantinha escondido por ser a última lembrança de alguém que a tratara como pessoa, não como objeto ou problema. O colar era simples, feito de couro trançado e um pingente de osso esculpido com símbolos de caçador. Ao observar o fecho com atenção renovada, procurando algum detalhe que pudesse ter valor, Elira notou uma marca que não reconhecera antes. Um símbolo de escribas reais,
usado para lacrar micropergaminhos. Não era superstição. Era técnica antiga, utilizada quando se temia interceptação. Mensagens importantes eram escritas em papel finíssimo, enroladas em tubos minúsculos e escondidas em objetos cotidianos. Dentro do colar, protegido por uma dobra quase invisível no couro, havia um fragmento de mensagem e um selo quebrado, indicando que Oren temera algo no próprio clã. O achado mudou o rumo de tudo. Sugeria que a morte dele não fora simples acidente e que ele tentara enviar um aviso antes de desaparecer. As mãos de Elira tremeram quando desenrolou o papel minúsculo e viu a letra apressada de Oren. Rotas alteradas. Madryn assinou. Não confie Patrulha Norte. Se algo acontecer, proteja E. Ao cruzar esse fragmento com os documentos escondidos, Alaric identificou a escrita de Lady Madryn em ordens de patrulha alteradas. Oren fora enviado a uma rota impossível de voltar no inverno, e o corpo devolvido não fora identificado por ninguém de confiança. A evidência era circunstancial, mas suficiente para levantar dúvidas, e dúvida era tudo o que precisavam para começar a desmontar a narrativa do conselho. A descoberta não aliviou Elira. Esmagou-a. Ela percebeu que sua dor fora usada como ferramenta política. A expulsão dela servira para encerrar perguntas inconvenientes, e a morte de Oren fora fabricada para criar um culpado conveniente e, ao mesmo tempo, enfraquecer qualquer lealdade que restasse a Cailan. O golpe emocional foi tão grande que Elira quase voltou a ser a mulher que apenas obedece e desaparece, que aceita a injustiça porque não sabe como lutar. O que a impediu foi Brum, agora recuperado, que a seguiu de perto, como se reconhecesse nela alguém digno do vínculo que normalmente só Lycans recebiam. O cuidado que ela dera ao lobo-guarda devolveu a ela um senso de valor que a alcateia lhe negara. E Cailan, vendo-a lutar contra o peso da revelação, fez algo que não fazia havia séculos. Ofereceu consolo sem esperar nada em troca. Ele encontrou Elira sentada à beira do riacho congelado, olhando para o nada, lágrimas congelando nas bochechas. Cailan não disse nada por um longo tempo. Apenas sentou-se ao lado dela, presença sólida e aquecida contra o frio. Quando finalmente falou, sua voz carregava uma ternura que ele pensava ter perdido para sempre. Você não é culpada. Elira deixou as lágrimas caírem livremente. Eu sei, mas dói do mesmo jeito. Cailan estendeu a mão, hesitante, movimento incomum para alguém tão acostumado a comandar. Elira a segurou, e naquele gesto simples, algo se rompeu entre eles. Não era apenas compaixão, era reconhecimento. Dois exilados que encontraram refúgio um no outro, duas almas marcadas por traição e perda que se permitiram finalmente confiar. A revelação mais perigosa, porém, veio depois, quando Alaric insistiu em levar os registros ao salão alto e descobriu por que Madryn se empenhara tanto em apagar o nome de Elira. O sangue dela não era comum. Elira descendia de uma linha antiga de ômegas juramentadas, raras não por magia ruidosa, mas por um traço ancestral reconhecido em tratados. Certas alianças entre alcateias só podiam ser seladas na presença e com o consentimento de uma portadora desse sangue, para impedir que alfas transformassem pactos em coerção. Era por isso que Varric queria controle total do conselho. Com Elira silenciada ou morta, ele poderia forjar tratados, provocar guerra e vender proteção ao povo faminto. Sua presença não era apenas inconveniente, era ameaça direta aos planos de dominação. O conselho, então, não queria apenas o rei. Queria Elira como chave política, ferramenta para legitimar conquistas ou para eliminar como obstáculo. Rhaegan recebeu ordem de capturá-la viva, e isso tornou cada passo mais arriscado. Cailan precisou escolher entre esconder-se para sobreviver ou agir para impedir que Elira fosse tomada e usada. A escolha dele foi custosa porque reabriria feridas antigas e colocaria aldeias em risco de retaliação. Ainda assim, Cailan decidiu retornar não pela força, mas pela legitimidade. Levaria provas ao grande salão, convocaria as alcateias pelo direito antigo e forçaria o conselho a responder diante de testemunhas. Eu vou com você,
disse Elira, voz firme, mas baixa. Cailan balançou a cabeça. É perigoso demais. Se algo der errado... Meu sangue é a prova. Sem mim eles vão dizer que você falsificou tudo. Ela se aproximou, segurando o rosto dele com ambas as mãos, gesto ousado que o fez congelar. E eu não vou deixar você enfrentar isso sozinho. Não de novo. Cailan fechou os olhos, respirando fundo, lutando contra séculos de hábito de carregar tudo sozinho. Quando os abriu, havia algo novo ali. Esperança. E medo de perdê-la. Medo que não sentia desde que aprendera a não se apegar a nada nem ninguém. A travessia de volta durou 8 semanas. Tempo suficiente para o inverno perder parte do domínio e para a notícia se espalhar. Nesse período, Elira enfrentou 2 obstáculos constantes para cada objetivo que carregava. Para sobreviver, precisou lidar com a perseguição de Hagan e com a própria fraqueza física de meses de fome mal recuperada. Para limpar seu nome, enfrentou a incredulidade das aldeias e o medo das pessoas de contrariar o conselho. Para proteger Cailan, teve de enfrentar a guarda do castelo e a tentação de desaparecer para não ser o motivo de uma guerra. Para conquistar respeito, precisou desafiar a regra tácita de que uma ômega deve baixar os olhos e também vencer o próprio trauma de rejeição, que a fazia acreditar que qualquer bondade era armadilha. Durante a jornada, eles pararam em aldeias onde Cailan ainda tinha aliados secretos, pessoas que lembravam do rei que recusara a crueldade, que protegera os fracos mesmo quando isso lhe custou poder. Em cada parada, Elira via um lado diferente dele, o líder que ouvia antes de decidir, o guerreiro que só lutava quando não havia outra escolha, o homem que carregava o peso de cada vida perdida como cicatriz na alma. E Cailan via nela algo que não esperava. Coragem que não vinha de força física, mas de recusa em ser apagada. Elira não baixava os olhos diante de ninguém mais, e sua presença começou a inspirar outros ômegas nas aldeias, pessoas que viviam invisíveis, e que de repente viam alguém como ela sendo tratada com respeito por um rei. Quando chegaram às proximidades do castelo, Alaric acionou aliados. Uma governanta idosa, Dona Iseld, que conhecia as rotas internas e as rotinas de troca de turnos. E um escriba jovem, Tovin, cujo irmão mais novo passava fome na aldeia, e por isso odiava Varric por promessas vazias. Iseld não se movia por ambição, mas por lealdade ao rei, que séculos antes salvara sua família de uma epidemia, usando recursos próprios quando o conselho negara ajuda. Tovin queria justiça concreta, não glória abstrata. Com eles, Cailan entrou no castelo sem derramar sangue, usando os próprios rituais da corte, uma audiência de emergência, permitida quando há ameaça à estabilidade do reino. A entrada foi tensa. Guardas reconheceram Cailan e hesitaram, divididos entre ordens do conselho e lealdade antiga. Ele não ameaçou ninguém, apenas invocou o direito antigo, impossível de ser negado sem quebrar a lei que o próprio conselho alegava proteger. Diante do conselho reunido, no grande salão onde outrora governara, Cailan sentiu o peso de cada olhar. Nobres que o traíram, guardas que o abandonaram, pessoas que escolheram segurança pessoal sobre justiça. E no centro, Varric e Medrin, confiantes em seu poder. Varric tentou desqualificar Elira como uma ômega perdida, apostando no preconceito enraizado. Esta mulher não tem nome, não tem família. Por que deveríamos ouvir qualquer coisa que ela diga? Medrin tentou contestar documentos, alegando falsificação. Estes papéis poderiam ter sido criados por qualquer um. Onde está a prova real? Cailan, no entanto, antecipara cada movimento. Ele trouxe selos originais que Medrin não podia negar sem admitir que perdera controle dos registros, o fragmento oculto no colar que provava que Oren sabia demais, e, sobretudo, testemunhas. Pessoas das aldeias que Alaric reunira secretamente, dispostas a testemunhar sobre a fome, sobre os tributos desviados, sobre as mentiras. Brum apareceu no pátio, não como monstro,
mas como símbolo do juramento antigo dos guardiões, e sua presença silenciou parte da guarda, que conhecia os relatos de quando esses lobos serviam aos reis legítimos. A aparição do lobo-guarda, respondendo a Elira como se ela fosse digna do vínculo sagrado, quebrou parte do argumento de que ela era insignificante. Elira, ainda tremendo por estar visível diante de tantos olhos julgadores, confirmou o que sabia e explicou sem teatralidade como fora expulsa. E por que não poderia ter causado a morte de Oren? Sua voz teve peso porque não pedia pena. Pedia coerência. Ela não implorou, não chorou. Apenas disse a verdade com clareza, que cortava como lâmina. O golpe final contra Varric veio quando Tovin, usando acesso aos registros que Medrin não soubera que ele tinha, apresentou uma cópia de ordens assinadas com o selo do conselho no dia em que Oren morreu. As ordens mostravam a rota armada e pagamentos a Hagan, provando que a perseguição era plano antigo, não resposta a qualquer crime real. Medrin tentou fugir do salão político jogando o povo contra Cailan, repetindo a chantagem do pão. Ele nos deixou, abandonou o reino quando precisávamos. Elira então revelou o motivo real do interesse do conselho. Seu sangue como chave de tratados. Ao fazer isso, ela se expôs completamente, mas também retirou do conselho a vantagem do segredo. As alcateias presentes, líderes que vieram por curiosidade ou dever, entenderam que se Varric controlasse essa chave, nenhuma aliança seria segura e nenhuma família estaria protegida de coerção. Varric não caiu por espada, e sim por perda de legitimidade. As alcateias se recusaram a seguir um conselho que usava fome como moeda e falsificava mortes. Hagan, percebendo que a recompensa desaparecera e que seria o bode expiatório, tentou negociar sua própria saída oferecendo nomes e rotas de suborno. Cailan aceitou a informação não por misericórdia cega, mas porque precisava desmontar a rede sem criar um novo ciclo de vingança. O capitão foi banido e perdeu título e paga, punido de modo coerente com as leis do reino, sem espetáculo de sangue que inflamasse as aldeias e criasse mártires. Medrin foi removida dos registros e colocada sob vigilância em um mosteiro de escribas, onde não poderia manipular selos. Varric foi destituído e obrigado a devolver tributos desviados para abastecer os celeiros reais, reparando parte da fome que explorara. Alaric recebeu o peso de suas escolhas. Não voltou a ser conselheiro principal, mas tornou-se responsável por distribuir grãos e ouvir queixas das aldeias, um trabalho que o forçaria a encarar diariamente o custo da política. Cailan recuperou o trono não como vencedor triunfante, mas como rei que retorna com marcas. A ferida de traição não desapareceu, porém foi reeducada pela presença de Elira, que o obrigou a reconhecer que confiança não se impõe. Constrói-se com escolhas repetidas. Elira, por sua vez, deixou de ser invisível de maneira gradual e custosa. Ela não virou rainha por milagre. O casamento aconteceu 3 luas após a restauração. Não foi cerimônia de pompa excessiva, mas ritual antigo realizado sob as árvores sagradas, na presença dos guardiões lobo e das alcateias que reconheceram a legitimidade da união. Cailan não a tomou como troféu, mas como igual. Elira não aceitou a coroa por obrigação, mas porque escolheu ficar ao lado do homem que a vira quando ela era invisível. A cerimônia foi simples, mas profundamente significativa. Elira usou vestido tecido por mulheres das aldeias, cada fio carregando prece de proteção e prosperidade. Cailan usou a coroa que jurara nunca mais tocar, mas desta vez o peso era diferente, porque não carregava sozinho. Quando Cailan a beijou diante de todos, selando o vínculo, Brum uivou junto com os demais lobos, e o som ecoou pelas montanhas como promessa cumprida. Era mais que união de 2 pessoas. Era símbolo de que o reino poderia ser diferente, que força não precisava vir de opressão. Como rainha, Elira assumiu o papel oficial como guardiã de pactos, responsável por acompanhar tratados e garantir que nenhuma alcateia fosse coagida por fome ou ameaça. A corte resistiu no início, e muitos nobres a desprezaram, chamando-a de impostora e oportunista. Mas a necessidade de estabilidade e o simbolismo de Brum
sempre ao alcance dela, fizeram o desprezo perder espaço para respeito prudente. Ela estabeleceu novos protocolos. Nenhum tratado poderia ser assinado sem que ambas as partes tivessem acesso a comida e abrigo durante negociações, eliminando a coerção por necessidade básica. Nenhuma ômega poderia ser expulsa sem julgamento justo com testemunhas neutras. E nenhuma família poderia ser separada por dívida de tributo sem que houvesse investigação de capacidade real de pagamento. As mudanças foram lentas e encontraram resistência constante. Mas Elira não desistiu. Ela viajou para aldeias, ouviu histórias, documentou abusos e trouxe cada caso diretamente ao Conselho Reformado. Cailan a apoiou em cada passo, usando seu poder para protegê-la quando nobres tentavam sabotá-la, mas nunca tirando dela o crédito ou a autoridade. Oren também teve seu destino encerrado sem perguntas abertas. Ficou claro que ele morrera tentando denunciar a trama, e Elira pôde enfim lamentá-lo com dignidade, não como culpa imposta. Um memorial foi erguido para ele, e outros que morreram tentando expor a corrupção do conselho, lembrando ao reino que justiça tem custo e que aqueles que pagaram não devem ser esquecidos. A cabana, antes esconderijo, tornou-se símbolo público do que Cailan recusara fazer: matar por conveniência política. Quando o inverno seguinte chegou, a cabana foi mantida como posto de vigília e abrigo para viajantes em perigo, lembrando ao reino que a proteção verdadeira não nasce de decretos cruéis, mas da coragem de contrariar o poder quando ele se alimenta de inocentes. Elira e Cailan voltaram à cabana uma vez por ano, passando alguns dias ali para lembrar de onde vieram e por que lutaram. Era ritual privado, momento de renovar promessas longe dos olhos da corte. Anos depois, quando Elira deu à luz seu primeiro filho, um menino forte de olhos claros como os dela e instinto protetor como o pai, o reino celebrou não apenas o nascimento de um herdeiro, mas a prova de que o futuro poderia ser diferente. A criança recebeu o nome de Oren, em honra ao homem que tentara proteger Elira mesmo sabendo o custo. E quando Elira atravessou o grande salão pela primeira vez após o nascimento, carregando o filho nos braços, não foi porque o mundo ficou gentil, e sim porque ela aprendera, com custo e esforço, a permanecer inteira. Cailan, ao lado dela, aprendeu que um rei não é coroado apenas por sangue, mas por aquilo que escolhe preservar. Juntos, construíram um reino onde exilados encontravam voz, e onde a força não era medida apenas por garras e presas, mas por dignidade e escolha. As aldeias receberam grãos e ferramentas. As crianças receberam educação. Os ômegas receberam proteção legal. E lentamente, geração após geração, o reino se transformou. Não foi transformação fácil ou rápida. Houve retrocessos, resistências, nobres que tentaram restaurar a ordem antiga. Mas cada vez que a justiça foi ameaçada, Elira e Cailan lembraram ao reino do que acontece quando o poder não tem limites. Brum viveu muitos anos ao lado deles, e quando finalmente adormeceu para não mais acordar, foi enterrado com honras de guardião real. Seu legado continuou na linhagem de lobos-guarda que protegeram a família real e que só aceitavam vínculo com aqueles que demonstravam verdadeiro respeito pela vida. E toda noite, antes de dormir, Cailan segurava a mão de Elira e repetia as mesmas palavras que dissera na primeira noite, mas agora com um significado completamente diferente. Hoje você vai dormir comigo. E Elira, sorrindo com os olhos brilhando de contentamento e amor conquistado a tanto custo, respondia: hoje e sempre. Porque o amor verdadeiro não nasce de conveniência ou destino fácil, mas de duas almas que escolhem permanecer, mesmo quando o mundo inteiro diz para desistir. E o reino que construíram juntos foi prova viva de que a força mais poderosa não é aquela que destrói, mas aquela que protege, cura e transforma. Os anos que se seguiram ao nascimento de Oren foram marcados por crescimento e transformação contínua. Elira não se contentou em ser apenas símbolo. Ela trabalhou incansavelmente para tornar real cada promessa feita. Visitou cada aldeia do reino, algumas mais de uma vez, sempre acompanhada por Brum e por uma pequena comitiva que incluía escribas,
curandeiros e conselheiros de confiança. Em uma dessas viagens, Elira encontrou uma jovem ômega chamada Sareth, expulsa de sua alcateia sob acusações similares às que ela própria enfrentara. A menina tinha apenas 16 anos e estava grávida, abandonada para morrer no frio. Elira não hesitou. Trouxe Sareth de volta ao castelo, deu-lhe abrigo e proteção, e quando a alcateia da menina exigiu que ela fosse devolvida para responder por seus crimes, Elira se recusou publicamente. O confronto que se seguiu foi tenso. Os alfas da alcateia de Sareth alegaram que Elira estava interferindo em assuntos internos, desrespeitando a autonomia de cada grupo. Mas Elira, com Cailan ao lado, estabeleceu um precedente que mudaria o reino para sempre. Nenhuma alcateia tinha direito de sentenciar alguém à morte por conveniência, e qualquer pessoa que buscasse proteção real teria direito a julgamento justo. Sareth permaneceu no castelo, teve seu filho em segurança, e anos depois, tornou-se uma das conselheiras mais confiáveis de Elira, trabalhando especificamente com casos de ômegas em situação de vulnerabilidade. Sua história inspirou outras a buscarem justiça, e lentamente, a cultura de silêncio e submissão começou a rachar. Cailan, por sua vez, reformou a guarda real. Ele entendeu que um rei só é tão forte quanto as pessoas que o cercam, e que lealdade não se compra com medo, mas se conquista com justiça. Estabeleceu novos critérios para a nomeação de capitães e comandantes. Não apenas força e habilidade em combate, mas também demonstração de controle, compaixão e capacidade de tomar decisões difíceis sem recorrer à crueldade. Tovin, o jovem escriba que ajudara na queda de Varric, foi promovido a mestre dos registros, substituindo Maedhrin. Sob sua gestão, os arquivos reais foram abertos ao público pela primeira vez na história do reino. Qualquer cidadão podia solicitar acesso a decretos, tratados e registros de tributos, tornando impossível esconder corrupção como fora feito no passado. Dona Iseld, a governanta que arriscara tudo para ajudar Cailan, recebeu posição oficial como supervisora do bem-estar do castelo, responsável por garantir que servos e trabalhadores fossem tratados com dignidade. Ela estabeleceu salários justos, limites de jornada e direito a descanso, criando um modelo que lentamente se espalhou para propriedades de nobres que queriam manter boa reputação. Alaric cumpriu sua penitência com dedicação absoluta. Ele viajou incansavelmente, distribuindo grãos, ouvindo queixas, mediando conflitos entre aldeias. O trabalho o envelheceu rapidamente, mas também lhe deu paz que não conhecia havia décadas. No leito de morte, anos depois, ele pediu para ver Cailan e Elira uma última vez. Eu ajudei a tirar sua coroa, disse ele com voz fraca, segurando a mão de Cailan. Mas vocês me deram chance de corrigir meu erro. Obrigado. Cailan apertou a mão do velho amigo com firmeza. Você pagou sua dívida 10 vezes. Descanse em paz. Elira colocou uma pequena flor nas mãos de Alaric, símbolo de perdão e gratidão. Quando ele faleceu naquela noite, foi enterrado com honras de conselheiro real, e seu nome foi inscrito no memorial dos que serviram ao reino com honra, mesmo após errar. Os desafios continuaram surgindo. Um inverno particularmente cruel testou as reformas de Elira, quando os celeiros reais foram insuficientes para alimentar todas as aldeias. Alguns nobres sugeriram que certos grupos deveriam receber prioridade, voltando à lógica antiga de hierarquia e valor. Elira recusou categoricamente. Ela ordenou que o próprio castelo reduzisse consumo, que as festas da corte fossem canceladas e que cada nobre contribuísse com parte de seus estoques privados. A medida foi impopular e vários nobres ameaçaram rebelião. Cailan poderia ter usado força para impor obediência, mas em vez disso escolheu caminho diferente. Ele reuniu os nobres rebeldes e fez ofertas simples. Passem uma semana em uma aldeia faminta, vivendo como o povo vive, e depois decidam se querem continuar se opondo. A maioria recusou com indignação, mas 3 jovens nobres aceitaram o desafio. Quando voltaram, magros e marcados pela experiência, tornaram-se os mais ardentes defensores das reformas de Elira. Um deles, Lord Davian,
Eventualmente renunciou às suas terras em favor de gestão coletiva pelas aldeias que as trabalhavam, estabelecendo um modelo de governança compartilhada que se espalhou gradualmente. Não foi revolução violenta, mas transformação lenta e persistente, conquistada uma decisão de cada vez. O segundo filho de Elira e Cailan nasceu 5 anos após Oren. Foi uma menina de cabelos escuros e olhos penetrantes que recebeu o nome de Iseult, em honra à governanta que já havia falecido, mas deixara legado de bondade prática. A menina cresceu forte e curiosa, sempre fazendo perguntas difíceis e recusando-se a aceitar respostas convenientes. Aos 7 anos, Iseult perguntou à mãe por que existiam ômegas, alfas e betas, se todos eram pessoas. Elira não simplificou a resposta. Explicou que diferenças existem e têm significado, mas que significado não deve se tornar desculpa para a opressão. Ensinou à filha que força vem em muitas formas e que reconhecer a força dos outros não diminui a própria. Oren, o filho mais velho, cresceu com o peso da expectativa. Ele seria rei algum dia, e todos observavam cada movimento dele, procurando sinais de como governaria. Cailan foi cuidadoso em sua educação, ensinando não apenas habilidades de combate e estratégia, mas também a importância de ouvir, de reconhecer erro e de colocar bem-estar do povo acima de orgulho pessoal. Houve momento difícil quando Oren, ainda adolescente, tomou decisão impulsiva que resultou em pessoa inocente sendo injustamente punida. O jovem príncipe tentou esconder o erro, mas Elira descobriu. Ela não o protegeu das consequências. Em vez disso, exigiu que ele enfrentasse a pessoa que prejudicara, pedisse perdão e reparasse o dano pessoalmente. A lição foi dura, mas essencial. Oren aprendeu que poder não é escudo contra a responsabilidade e que verdadeira força está em admitir falha e corrigi-la. Anos depois, ele contaria que aquele foi o dia em que realmente entendeu o que significava ser digno da coroa. O reino também enfrentou ameaças externas. Reinos vizinhos, vendo as reformas de Cailan e Elira, sentiram-se ameaçados. Alguns temiam que suas próprias populações exigissem mudanças similares. Outros viam o reino enfraquecido pelas concessões aos fracos e planejavam invasão. A maior ameaça veio do reino de Thornfeld, governado pelo imperador Kellen, Lycan antigo e cruel que via compaixão como fraqueza. Ele enviou emissários exigindo que Cailan desfizesse as reformas e voltasse aos métodos tradicionais, ameaçando guerra caso recusasse. Cailan consultou seu conselho. Alguns aconselharam concessões temporárias para evitar conflito. Outros defenderam preparação para a guerra imediata. Elira propôs caminho diferente, diplomacia, mas com limites claros. Ela ofereceu-se para liderar delegação até Thornfeld e negociar pessoalmente com Cailan. A sugestão foi recebida com horror. Uma ômega negociando com o imperador mais cruel do continente? Era impensável. Mas Elira insistiu. E Cailan, confiando em seu julgamento, apoiou a decisão. A viagem foi perigosa. Elira levou pequena comitiva que incluía Brum, agora idoso, mas ainda imponente, e Sareth, que se tornara hábil negociadora. Quando chegaram a Thornfeld, foram recebidas com escárnio. Cailan zombou abertamente de Cailan por enviar uma ômega fazer trabalho de rei. Elira não se abalou. Ela apresentou o caso com clareza. As reformas não enfraqueceram o reino, fortaleceram. Aldeias produtivas eram mais leais e eficientes. Pessoas alimentadas lutavam melhor. Justiça criava estabilidade, não caos. E mais importante, ela deixou claro que qualquer agressão seria respondida não apenas com força militar, mas com exposição pública da crueldade de Cailan para todos os reinos vizinhos. Cailan não esperava que uma ômega o enfrentasse com tanta firmeza. Ele testou sua determinação de várias formas, incluindo provocações pessoais e até ameaças veladas. Mas Elira manteve-se firme, respondendo cada desafio com inteligência e dignidade. O momento decisivo veio quando Cailan, tentando humilhá-la, ordenou que ela se curvasse diante dele.
Elira recusou calmamente, explicando que respeito mútuo não requer submissão. Furiosos, guardas de Kaelen avançaram, mas Brum se colocou entre eles e Elira, rosnando com intensidade que fez até Lycans experientes hesitarem. A visão do lobo-guarda defendendo a Ômega com lealdade absoluta fez algo dentro de Kaelen se abalar. Ele lembrou-se de tempo antigo, quando guardiões escolhiam apenas aqueles dignos de proteção. A presença de Brum era testemunho silencioso de que Elira não era fraca ou manipuladora, mas verdadeiramente digna de lealdade que não se comprava. Kaelen não se tornou aliado naquele dia, mas recuou da ameaça de guerra. Ele concedeu o tratado de não agressão, mais por pragmatismo que por conversão moral. Mas o importante foi alcançado. O reino de Kaelen e Elira teve tempo para consolidar reformas, sem gastar recursos em conflito devastador. Quando Elira retornou, foi recebida como heroína, mas ela recusou celebrações excessivas, insistindo que apenas fizera o que era necessário. Kaelen a abraçou longa e intensamente, sussurrando gratidão e amor que não precisavam de palavras elaboradas. Os anos passaram, trazendo alegrias e perdas. Brum finalmente partiu, deixando o vazio que demorou para ser preenchido. Novos guardiões nasceram de sua linhagem, mas nenhum teve o mesmo vínculo com Elira. Ela visitava o túmulo dele regularmente, levando oferendas e contando histórias de vitórias alcançadas. Dona Isolde também faleceu, assim como Tovin, eventualmente. Cada perda pesava, mas também reforçava a importância de continuar o trabalho. Elira estabeleceu tradição de honrar aqueles que serviam ao reino com dedicação, garantindo que seus nomes fossem lembrados e suas contribuições ensinadas às novas gerações. O próprio Kaelen começou a sentir o peso dos séculos. Lycans vivem muito, mas não são imortais, e ele carregava cicatrizes de batalhas antigas que cobravam seu preço. Houve noite em que ele confessou a Elira seu medo de deixá-la sozinha, de morrer e abandoná-la como Oren fizera, mesmo que involuntariamente. Elira segurou o rosto dele com ternura que só décadas de convivência podiam criar. Você não está me abandonando. Você está vivendo cada dia ao meu lado, construindo algo que vai durar além de nós dois. Isso é tudo que posso pedir. Eles envelheceram juntos, cabelos grisalhos, movimentos mais lentos, mas amor mais profundo. Oren assumiu mais responsabilidades, preparando-se para o dia em que seria coroado. Isolde tornou-se embaixadora, viajando para outros reinos e espalhando ideias de justiça e compaixão que sua mãe plantara. O legado de Elira e Kaelen não foi reino perfeito, mas reino que tentava. Foi modelo de governança que colocava a dignidade humana acima de poder bruto. Foi prova de que mudança é possível quando pessoas certas escolhem não desistir. E toda noite, mesmo quando ambos já estavam velhos e cansados, Kaelen segurava a mão de Elira e repetia as mesmas palavras que dissera na primeira noite, mas agora com significado tecido por décadas de escolhas compartilhadas. Hoje você vai dormir comigo. E Elira, sorrindo com os olhos brilhando de contentamento e amor conquistado a tanto custo, respondia: hoje e sempre. Porque o amor verdadeiro não nasce de conveniência ou destino fácil, mas de duas almas que escolhem permanecer, mesmo quando o mundo inteiro diz para desistir. E o reino que construíram juntos foi prova viva de que a força mais poderosa não é aquela que destrói, mas aquela que protege, cura e transforma, gerações após gerações, como o eco que nunca se apaga.